Gravação iniciada. Bom, conselheiros, dando continuidade à sessão do dia 2 de setembro, parte da manhã, vamos retornar aos processos do dia 1º de ontem, que ficaram faltando os remanescentes, número 15, de relatoria do conselheiro Caio, recorrente Fazenda Nacional, interessado Rios Empreendimentos e Construções Limitados. Conselheiro, o senhor está com a palavra, por favor. Muito obrigado, presidente. O voto já está depositado. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda, proferido pela primeira ordinária da 4ª Câmara, final 343, em sessão de 25 de novembro do 14, que negou o provimento a recurso de ofício, mantendo o cancelamento do lançamento. Trago a colação aí a ementa. Em resumo, a contenda tem como objeto o lançamento de ofício de RPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano calendário de 2004, calculado por arbitramento do lucro, referente à omissão de receitas apurada em razão de depósitos bancários de origem não comprovada, então a presunção do artigo 42. Aqui eu empresto um pouco do relatório do acórdão recorrido. Em resumo, a gente tem que a DRJ deu provimento integral à impugnação do contribuinte, cancelando o lançamento de ofício. Em razão do valor do crédito cancelado, foi registrada a oposição do recurso de ofício, que por sua vez foi negado pela turma ordinária, mantendo então esse cancelamento. Intimada, a PGFN não impõe embargo de declaração, mas apresenta diretamente o especial agora sobre apreço, demonstrando a suposta existência de divergência entre as questões no que tange as provas necessárias para afastar a presunção de omissão de receitas, tratado no artigo 42. Processado o apelo, este foi admitido, e dado seguimento, por entender que existiria lá a demonstração de dissídio. Na sequência, a contribuinte foi intimada, mas não apresentou contra-razões e depois veio por sorteio. Ok, pode continuar. Em relação à admissibilidade, reitera-se a tempestividade do recurso especial da Fazenda, considerando a data de interposição, ele é processado nos termos do artigo 67 da portaria MF 25609. Conforme relatado, a contribuinte, mesmo intimada, não ofertou contra-razões. Porém, considerando o tema que se pretende debater e a matéria trazida no apelo fazendário, entende-se que o acórdão paradigma 104, final 400, apresentado como paradigma, merece ser melhor analisado em confronto com aquilo efetivamente decidido no acórdão recorrido. Data máxima vênia, o acórdão recorrido, assim como aquele proferido pela DRJ competente, foi estruturado de maneira que não está óbvio e nem evidente o efetivo ratio decidente alcançado pela turma ordinária, numa simples leitura. Então, aqui eu trago a demonstração para os colegas, se a gente observar essa ementa, imposto de renda, depósitos bancários, omissão. A ementa fala, os valores creditados em conta mantida junto à instituição em relação aos quais há comprovação, mediante documento hábil, não são caracterizados como omissão. Essa é a ementa, falando de quando há comprovação hábil e idônea. Mas se a gente vai para o corpo do voto, a gente tem que o relator Acó falou, a decisão de piso, com base em elementos constantes dos autos, constatou ser incabível o arbitramento com base em omissão de receitas detectada por intermédio de movimentação para o citado ano de 2004. E vai, por mais clareza, transcreva o trecho. Então, ele se empresta de toda a razão de decidir da DRJ, e aqui está o real ratio decidente do recorrido, que é, de fato, é fato patente que não ocorreu a integralização de capital, que esse seria o motivo do depósito que deu margem, à omissão de receita. Então, de fato, é patente que não ocorreu a integralização de capital em 29/3/03, ao contrário do que foi escriturado no livro diário. Consequentemente, é forçosa a conclusão de que a omissão de receita provavelmente ocorreu no ano calendário de 2003 e não no ano calendário de 2004, conforme consta no presente lançamento. Como se observa, o VARESP em questão manteve pelos mesmos fundamentos e termos, inclusive transcrevendo-os, o acórdão da DRJ que cancelou o lançamento de ofício. Ocorre que as ementas, ambas idênticas, tanto a da DRJ como do acórdão recorrido, não refletem efetivamente o cerne ou, na minha opinião, qualquer parte,
do fundamento para o cancelamento da autuação, igualmente idênticos. Nesse sentido, a simples leitura da ementa conduziria ao entendimento de que teria restado, abre aspas, comprovado mediante documentação hábil a origem dos depósitos. Porém, ao seu turno, na análise do voto da ilustre relatora, esclarece sem margens para dúvidas que, na verdade, o que foi detectado, aí sim com base na documentação, foi falha temporal na apuração da ocorrência da infração e nos respectivos fatos geradores, afirmando, repita-se, como se disse lá, é forçosa a conclusão de que a omissão provavelmente aconteceu no ano calendário de 2003 e não no 2004, conforme consta no presente lançamento. Realmente existe certa contradição e obscuridade no confronto da ementa com as razões do voto, mas é inquestionável que o ratio decidente invocado, vou falar pela 20ª vez, tanto pela DRJ como pela turma ordinária, aqui trata-se de recurso de ofício, foi a conclusão de que, com base na contabilidade de documentos financeiros, o fluxo dos depósitos apurados pela fiscalização e tratados, então, como omissão de receitas, esse fluxo transitou, né, esse fluxo houve nas contas da empresa em 2003 e não em 2004. Desse modo, exclusivamente por tal falha temporal do lançamento de ofício, a autuação foi cancelada. Registe-se que a Procuradoria da Fazenda Nacional, devidamente intimada, não apresentou embargo de declaração antes da imposição do apelo especial. Então, esse é o acórdão recorrido. Ao seu turno, o paradigma, o acórdão 104, final 400, ele trata exatamente da questão da prova do origem dos depósitos, como eu grifo aqui. Assim, não basta a indicação de prováveis fontes do recurso que darão suporte, é preciso identificar de forma individualizada de onde saíram os recursos, isso é preciso demonstrar com coincidência de data e valores de onde saíram os recursos, ou seja, aqui é um acórdão que rejeita a prova de origem, prova quantitativa, prova qualitativa de origem, com base na falta de encontro de data e de valor. Né? Nas próprias razões do recurso especial escrito pela Fazenda, fica expressamente claro que a matéria que visa agora a Procuradoria trazer para a apreciação dessa comenda da turma é a arguição de que, abre aspas, a comprovação da origem dos depósitos é indispensável que os documentos idôneos indiquem o pagamento do rendimento em data e valor coincidente, palavras do procurador. Ou seja, é necessária a vinculação de cada depósito a uma operação realizada já tributada, isento ou não tributável, ou que será tributada após identificada por meio de documentos hábeis constantes já aduzido anteriormente. E acrescenta ainda que, abre aspas, sendo assim, o acórdão recorrido merece ser reformado, pois considerou como justificados os valores, sem lastro e operação, demonstrasse a coincidência em valores e datas com os depósitos. Ora, em momento algum, na decisão alcançada pela turma ordinária, certa ou errada, não cabendo em sede de conhecimento o juízo de procedência, considerou como, abre aspas, justificados os valores escolhidos como omissão de receita. Apenas constatou-se que tal numerário circulou no ano de 2003, sendo então equivocada a apuração como fato gerador do ano calendário de 2004. Já no suposto paradigma, o cenário fático tido como relevante para o decisum alcançado era, aí sim, a ausência de identidade e vinculação de datas e valores das provas apresentadas, sendo rejeitadas por um afastamento da ocorrência da infração. Nesse ponto, ambos os julgados, recorrido e paradigma, são, na verdade, convergentes até, na medida que o acórdão 1401, a 343, que é agora o recorrido, ele rejeitou a prova contábil produzida para sustentar a natureza da integralização do capital do numerário depositado, concluindo que é fato patente que não ocorreu a integralização. Desse modo, em primeiro lugar, não há similitude fática entre o recorrido e o paradigma. E mais do que isso, a tese arguida pela nobre Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, data máxima vênia, não chega a combater o ratio decidente que realmente arrimou em duas instâncias o cancelamento da autuação. Posto isso, eu entendo que não deve ser conhecido o recurso especial interposto. Então, doutor Caio, vamos fazer uma rodada de conhecimento e aí, conforme for, a gente prossegue, ok? Certamente. Tá, a conselheira dele já está preparada para votar? Vou acompanhar o relatório nas conclusões. O que acontece é que eu acho que o 104.21.400 poderia, pelo racional dele, eventualmente servir de divergência se nós estivéssemos na acusação fiscal
com uma autuação comum de depósito bancário, aquela em que a fiscalização intima o contribuinte a comprovar a origem, ele não prova e é trazida uma prova em impugnação e, eventualmente, a DRJ assim fizesse nesse caso concreto, a prova se relacionasse a eventos relativos à integralização de capital e, eventualmente, a DRJ aceitasse essas provas como suficientes para constituir uma dúvida ali em relação ao momento em que teria ocorrido a omissão de receita. Aí eu poderia dizer que, olha... Acho que a Lívia, você está nos ouvindo? Você ficou cinza. Lívia congelou. Só um instantinho. Desculpa interromper seu raciocínio. Lívia? É conselheiro Tozelli? Vamos lá. Foi. Vamos aguardar o retorno, então. Então, só um adendo, pelo manual do recurso especial que eu descobri da existência, é muito rico, inclusive, e facilita muito para quem chega nesse tribunal superior. O que você chama, né, Caio, de combate a ratio descendente, aí esse termo tão bonito, proveniente do latim, é o que o manual chama daquele tal do fundamento não atacado, né? Ou não? Pode falar. Enquanto a Lívia não vem, a gente pode... Eu acho, não, são duas coisas diferentes, Tozelli. Fundamento não atacado é quando a decisão tem mais de um ratio decidente, ok? Então, ele... Oi, Lívia, conselheira. Desculpa, doutor Caio, desculpa. Mas... O senhor já vai continuar. A senhora está ouvindo a gente? Porque a senhora congelou de novo. Não, de novo. Não tá. Melhor sair e voltar, tentar voltar de novo. Deve ser problema com a sua conexão. Agora voltou, uma voz bem longe. Agora foi. Não, doutor Caio, só pode concluir, depois eu devolvo a palavra para o dele. Brevemente, a questão, muitas vezes uma decisão, ela tem mais de um ratio decidente, mais de um fundamento para decidir, mas aí não é as ponderações. É o cerne de por que você está entendendo que aquela autuação deve ser mantida ou cancelada, ok? Então, às vezes, é trazido mais de um fundamento, e aí a parte que recorre apenas de um ou mesmo uma parcela desse ratio decidente, de forma que, vamos por assim, sobrevive, permanece algum fundamento autônomo bastante, ok? Para manter aquilo que não foi combatido. Eu vou dar um exemplo. Como se eventualmente você fala que o ágio, você identifica que o laudo, ele é totalmente, ele está trazendo informações financeiras totalmente opostas à apuração fiscal da parte financeira. Então, você tem um laudo de valor 60 vezes maior do que o fluxo do pagamento, e também a operação se deu entre partes relacionadas, ok? Aí tira-se o recurso só contra o laudo. Ou seja, ainda que procedente o recurso contra o laudo, a decisão ainda vai glosar o ágio por ser entre partes independentes, porque teve 2 ratio decidentes. Então, o ágio não era bom por causa do laudo, né? O laudo imprestável, partes relacionadas. Se a parte recorre só do laudo ou também só da partes relacionadas, é insuficiência de recurso. Nesse caso, é diferente. Eu entendo que o fundamento, não, na minha opinião, está expresso. O fundamento para o cancelamento da autuação foi, basicamente, falha temporal na apuração do fluxo financeiro que deu margem, dos depósitos, né, que deu margem, que teria acontecido em 2003, a fiscalização falou que foi em 2004 e registrou no auto de infração 2004, está faturador 2004. E aí a Fazenda recorre falando, a prova da origem do depósito tem que ter coincidência de data e valor. Então, aí, na verdade, ele está recorrendo de matéria alheia ao que foi o fundamento do cancelamento. O fundamento do cancelamento é exclusivamente falha temporal. E ele recorre da ausência de teor probante de provas, que sequer, na minha opinião, foi
nem se entrou nas provas no ratio decidente. Foi uma apuração de que, olha, o fluxo, tudo bem, independentemente de ter ou não ter tido omissão, o fluxo tratado pela fiscalização como omissão foi em 2003. E na auto de infração ficou em 2004, falha temporal. Isso não foi atacado. Ok, doutor. Tudo bem. Ok. Doutora Edeli, pode continuar, porque a doutora Lívia saiu, a senhora estava no meio do seu raciocínio, e aí só o doutor Tozelli fez uma pergunta com relação ao manual de admissibilidade, e o doutor K estava só respondendo a questão da ratio decidente. Pois não, doutora Edeli, pode continuar? Insisto aqui no meu acompanhamento pelas conclusões, porque eu consigo vislumbrar que, hipoteticamente, essa razão de decidir, ela poderia estar estampada em um litígio que permitisse a caracterização da divergência em relação ao 104, 21 e 400. E isso dependente da acusação fiscal ter, no início, sido pautada apenas na falta de comprovação da origem dos depósitos bancários. Se assim fosse, e a DRJ, recebendo provas da origem desses depósitos, suscitasse dúvida quanto ao aspecto temporal da ocorrência da omissão de receita, sem que tivesse sido apresentadas provas, né, coincidência em datas e em valores com os depósitos, consigo cogitar que o 104.21.400 caracteriza a divergência. O problema é que o caso ele vem desde a origem em razão de intimações específicas para essa operação de integralização de capital que ocorre em 2003, e como há dúvida quanto à efetividade dessa operação de integralização, a fiscalização opta por fazer a tributação com base em depósitos bancários de origem não comprovada em 2004. Então, ela seleciona essa evidência. E a discussão que se estabelece, então, é se houve a integralização e, em não tendo havido a integralização de capital, que omissão de receita isso representa, o que afeta o aspecto temporal. Então, é uma circunstância fática muito específica desse recorrido, né, que motivou a prova que foi apresentada em impugnação e acolhida pela DRJ e encampada no acórdão recorrido, por isso eu acho que não se caracteriza. Ok. Pelas conclusões. Ok, doutora Edeli. Doutora Lívia, como vota? Eu acompanho o relator. Ok, doutora Viviane? Vou acompanhar também pelas conclusões da conselheira Edeli. Ok. Doutora Amélia, como vota? Acompanho o relator. Doutor Fernando, como vota? Presidente, acompanha o relator. Perfeito. Doutor Tozelli, como vota? Quando eu disse fundamento inatacado, é que, a grosso modo, a Procuradoria, na verdade, ela não ataca o fundamento, ainda que não tenham vários fundamentos, esse era um só fundamento, foi mais nesse sentido, mas obrigado pelo esclarecimento técnico, eu acompanho o relator, presidente. Perfeito, e eu acompanho o relator também pelas conclusões da doutora Edeli. Então, foi não conhecido por unanimidade, votando pelas conclusões Edeli, Viviane e Andréia. Ok? Vamos passar, então, para o 16, doutora Amélia, processo recorrente à Fazenda Nacional, e o interessado é Neves Viana, é o número 16 da pauta do dia 1º de setembro, que está sendo julgado agora, no dia 2 de setembro, parte da manhã. Só está com a palavra, ela. É um recurso, então, da Procuradoria, contra acórdão que foi dado parcial provimento recurso voluntário, do acórdão 301.001.455. Inconformada a PGFN interpôs recurso especial, alegando divergência em relação ao entendimento do acórdão que excluiu depósitos bancários informados por meio de movimentação financeira pelo Banco Bradesco, que foram realizados em dissonância com o inciso 1º do artigo 33 da 9.430, a questão do RMF, né? Despacho de admissibilidade, o recurso foi admitido com base no 101, 95.767, sigilo bancário, obtenção das informações pela autoridade administrativa, estando a obtenção das informações sobre movimentação financeira do contribuinte respaldado em lei legitimamente inserida, não padece de vício o procedimento.
contribuinte foi devidamente intimado e não apresentou as contrarrazões. Então, passo ao voto. Tratou-se, então, de um auto de infração de IRCS, PIS e COFINS, ano base 2001, razão de omissão de receitas, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, com base em lucro presumido, artigo 42.9.430. Quanto ao conhecimento, em que pese não ter havido apresentação de contrarrazões por parte do contribuinte, entendo que ele não merece ser conhecido. Com relação ao paradigma apresentado no 101.95.767, verifica-se do voto condutor o seguinte, né? As informações a respeito da movimentação financeira foram obtidas com base na lei complementar e decreto 3724, prescindindo de autorização judicial. Eles podem ser efetuados quando houver procedimento de fiscalização em curso, os exames foram considerados imprescindíveis. A existência de procedimento de fiscalização em curso é óbvio, foi no seu curso que foi pedida a movimentação financeira da interessada. E aí, entre as hipóteses elencadas do artigo 33, ela trata do embaraço à fiscalização. Invoca recorrente e retroatividade da Lei 10.174, não há nos autos indicação de se tratar de lançamento formalizado a partir da utilização das informações relativas da CPMF. Não obstante, ainda que eu fosse o entendimento expressado pela lei, continue acolhidos, quer nas instâncias administrativas, quer na judicial. Efetivamente, no âmbito do Conselho de Contribuintes, a jurisprudência dominante é no sentido de que a irretroatividade da lei diz respeito aos aspectos materiais do lançamento, não alcançando o procedimento de fiscalização e formalização, e por isso o lançamento com base em informações relativas à CPMF não padeceria de vícios. Embora pessoalmente faça restrições a esse entendimento, curva a jurisprudência do STJ, que tem confirmado a possibilidade de aplicação imediata das disposições, que inviabiliza a incidência imediata da norma meramente procedimental. Então, no caso aqui, uma parte da exação foi afastada pela DRJ diante das comprovações trazidas pelo contribuinte. Diante do argumento da contribuinte de não ter localizado nos autos as justificativas que embasaram a emissão do RMF, o colegiado ACOR requereu a realização de diligência para que fosse anexado aos autos o relatório que suportou tal emissão, bem como que fossem indicados os créditos considerados de origem não comprovada, que, integrando a matéria tributável, haviam sido extraídos dos documentos fornecidos pelo contribuinte, e aqueles de origem não comprovada, que foram colhidos por meio da requisição. E aí, aqui ele trouxe, né? Analisando a cópia da solicitação de emissão de requisição e informação de movimentação financeira, verifica que sua situação teve por base o disposto no inciso 7º do artigo 3º do decreto, abaixo transcrito, e aí que remete ao 33, do 9.430. Né? Embaraço à fiscalização, resistência à fiscalização, incidência em conduta que enseja representação criminal nos termos da legislação que rege os crimes contra a ordem tributária. No relatório, que mais em amarelo, constante da devida requisição, a autoridade solicitante apresenta histórico acerca das intimações lavradas no curso do procedimento fiscal e das respostas apresentadas pelo autuado, informa que já havia sido lavrado auto de embaraço à fiscalização contra a contribuinte. Ao final assinala dessa forma, e devido à proximidade da decadência do ano de 2001, só nos resta requerer o RMF, junto aos dois bancos constantes em nossos sistemas. Releva destacar que, embora a requisição tenha envolvido dados do período de 2000 a 2005, o presente processo foi exclusivamente de fatos geradores ocorridos no ano de 2001. Retomando a análise do relatório que serviu de base para a requisição da movimentação financeira do recorrente, vejo que ela foi efetuada com suporte na lavratura de um auto de embaraço à fiscalização, eis que nos pode admitir que tal providência possa ter por fundamento a proximidade da decadência. Nesse diapasão, nota que referido auto de embaraço juntado ao processo as folhas tais foi lavrado em 12 de abril de 2006 e teve por fundamento o fato de a contribuinte até aquele momento não ter apresentado a totalidade dos extratos bancários requisitados pela autoridade fiscal. Com devido respeito, ainda que pudesse prestar interpretação do efeito disposto no inciso 1º do artigo 33, penso que a circunstância de fiscalizado não responder satisfatoriamente à intimação formalizada pela fiscalização, por si só não é suficiente para a caracterização de embaraço. Causa-me estranheza também o fato do citado auto de embaraço ter sido lavrado em 12 de abril de 2006, enquanto o mandado de procedimento fiscal, autorização de procedimento e termo de início de fiscalização terem sido emitidos em 24 de abril e 2 de maio de 2006, respectivamente, ou seja, depois da sua lavratura.
Complementarmente, registrou, ao meu ver, que o simples fato de o contribuinte não apresentar os extratos das contas bancárias não caracteriza o embaraço, o que faz referência ao inciso 1º do artigo 33. A circunstância vislumbrada pela norma PENS é aquela em que a conduta do contribuinte obstaculiza a própria realização do procedimento fiscal, eis que o não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade própria de terceiro, em regra, viabiliza a execução da auditoria, caracteriza assim o embaraço. Então, aqui, ou seja, verifica que dos fatos aqui tratados e que se gera o afastamento das informações obtidas através do RMF difere muito do caso tratado pelo acordo paradigma trazido pelo recorrente, que entendeu que uma vez descumprida a intimação, emitiu o RMF, bem como insistir que a empresa não havia sido constituída nas datas fiscalizadas. No caso em tela, a causa de embaraço utilizada pela fiscalização foi a proximidade da decadência do ano fiscalizado e ainda emitida em data anterior à emissão do próprio MPF, autorizados no procedimento e do termo de início de fiscalização. Ou seja, o fato do outro embaraço ter sido emitido em situação totalmente fora do que permite a legislação é que o acordo recorrido afastou as informações trazidas através desse respectivo RMF. Então, eu vejo que as situações fáticas são diversas, impedindo o reconhecimento do recurso especial. Por isso, não conheço do recurso da PGFN. Ok, doutora Amélia, vamos fazer uma votação no conhecimento e depois a gente vê se a gente prossegue ou não com o mérito, ok? Doutora Ideli já está preparado para votar? Já, porque eu já votei essa matéria no recurso da Procuradoria com base no mesmo paradigma contra posicionamento praticamente idêntico da 1301. Isso foi no caso da Jatobá Corretora de Seguros, acórdão 9101004393. Naquela ocasião, decidimos por unanimidade conhecer do recurso especial. E as minhas dificuldades caminharam no início da mesma forma que as da Amélia. Eu também não vi no recorrido, né, o padrão de julgamento da 1301, né, eu acho, deve ser, eu não olhei aqui, mas esse voto deve ser do Wilson também, né, tem a carinha dele. Essa argumentação enfática aqui acerca da caracterização do embaraço. Então, o acórdão da Jatobá, eu caminhei como a Amélia, né, analisando o caso recorrido, também teve essa diligência para dizer por que foi expedida a RMF, toda a argumentação contrária à caracterização de embaraço, né, a justificar que essa definição de qual é o embaraço que autoriza a requisição da RMF na forma do 33.1 da 9430. Mas aí, quando eu passei para a análise do paradigma, qual que é a questão desse paradigma? A análise que foi feita lá foi exatamente da mesma norma. Em quais circunstâncias se caracteriza o embaraço para fins de acesso à requisição de movimentação financeira? Arguía-se lá a nulidade por inobservância do procedimento de acesso às informações bancárias. E o voto é singelo, né? As informações a respeito da movimentação foram obtidas com base no comentário decreto 3724, artigo 2º, dispõe que podem ser requisitadas, a existência de procedimento em curso é óbvia e foi no seu curso que foi pedida a movimentação financeira da interessada. Quanto a serem considerados imprescindíveis, o artigo 3º estabelece quais as hipóteses em que se consideram indispensáveis os exames, tendo sido indicado no inciso 7º, artigo 3º, ou seja, as hipóteses previstas no artigo 36. Entre as hipóteses do artigo 36, a prevista como embaraço, e entende que, ou seja, foi pedido, não foi respondido, caracterizado está o embaraço, autorizado está o acesso. O 101, né, com o perdão daquilo que já discutimos ontem, ele é o paradigma geral que vai aceitar qualquer objeção quanto à caracterização do 33. E isso é assim que acontece. Né? Assim que acontece. Essa circunstância só vai mudando quando a gente, conhecendo como trabalha a Câmara Superior, vai trabalhando a elaboração de votos em recurso voluntário de forma a melhor circunstanciar as decisões. Mas sem essa premissa, a gente tem inúmeras decisões genéricas desse tipo que acabam caracterizando a divergência. A situação
E a situação fática só fica diferenciada porque quando o recorrido vai dizer o que é embaraço, aí ele traz uma série de outros elementos que acabam dando a aparência de dessemelhança. Mas quando a gente olha ali na linha básica do litígio, né, o que foi decidido no paradigma e como a matéria foi tratada no recorrido, a gente vê que a partir do mesmo referencial, né, o recorrido traz uma abordagem bem densa da caracterização do embaraço e é justamente por isso que ele diverge do paradigma que numa linha seca entende que a falta de atendimento à intimação para apresentar a documentação caracteriza o embaraço e autoriza o acesso à RMF. Então, eu concluí lá naquele acordo, não se pode afirmar que tenha sido determinante para o paradigma o ponto no qual ele se distancia do contexto fático analisado no recorrido, que afasta a disseminação apontada. A divergência evidencia-se dessa forma quanto à suficiência para a caracterização da hipótese que, prevista no 33.1 da 9430, autoriza a expedição de requisição de RMF, de RMF na forma do artigo 3º do decreto 3737 do decreto 3724, no caso de não atendimento à intimação por apresentação de extratos bancários. Então, vou reafirmar aqui o meu conhecimento com base nesse paradigma. Vou pedir vênus a divergir da relatora. Ok, doutora Edeli. Doutor Caio quer falar? Pois não, doutor Caio, só pode falar. Muito obrigado, presidente. Não, eu queria falar, concordo com a Edeli, mas eu não sei porquê, talvez até por falha minha, nesse eu não estou achando tão genérico, não. Eu estou achando que está caracterizado até por ser uma negativa absoluta. Eu não acho que é uma negativa genérica, uma negativa absoluta, um pouco diferente. Né? Quando ele fala que não apresentou embaraço RMF, pronto. Eu acho que não, ele pode até estar errado na nossa interpretação por ter sido genérico, mas, na minha opinião, no decidir dele, ele só foi absoluto. Então eu entendo a sua ponderação dele, acho que isso acontece. Repito que eu acho que a admissibilidade por despacho dos especialistas corretamente deve ser mais ampla e a nossa mais restrita, exatamente por isso que devolve a competência derradeiramente é nossa. Mas eu acho esse caso não tão genérico como outro nos termos que eu expliquei, porque aqui é uma afirmação absoluta dele e não genérica. Obrigado, presidente. Ok, vamos dar continuidade então à votação do conhecimento. Doutora Lívia, como vota? O que me parece é que a questão das datas, é fato que existe esse substrato fático diferente, né? No recorrido, o embaraço ocorreu antes do início do procedimento de fiscalização e no paradigma ocorreu no contexto, ele afirma isso, que é óbvio que teve no contexto, por isso não se coloca em discussão o que foi no contexto da fiscalização. Existe essa diferença fática. Só que me parece que o recorrido, ele trata isso como um áudio argumentando, porque ele traz um parágrafo falando, não apresentar o documento é embaraço. Causa-me estranheza a questão das datas. E, complementarmente, não apresentar embaraço também por causa disso. Então, me parece que esse causa-me estranheza, essa questão das datas, não foi definitivo, não é a decisão dele. A decisão dele é não apresentar, não é embaraço, por si só. Por isso que eu acho que essa diferença fática, apesar de existente, não é razão de decidir do recorrido que faça com que o paradigma não reforme. Porque mesmo que não tivesse essa estranheza, ele decidiria que não apresentar não é embaraço e o paradigma fala, não apresentar já é embaraço. Então, consigo ver, consigo conhecer do recurso especial também. Não sei se pelas mesmas razões da doutora Edeli, mas também pelas razões da doutora Edeli, mas especialmente por considerar que esse é um ar de argumentando, não foi a razão de decidir. Ok, doutora Lívia, a senhora também conhece do recurso. Doutora Viviane, como a senhora vota? Eu, seguindo a linha da divergência, eu conheço do recurso, nos tempos precedentes, bem lembrado pela conselheira Edeli, conheço do recurso também. Ok. Conselheiro Fernando, como vota no conhecimento? Eu também voto por conhecer do recurso. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Nesse caso, eu acompanho a divergência da Edeli. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Eu acompanho a divergência para conhecê-lo.
Ok, eu também acompanho a divergência para conhecê-lo. Então, foi conhecido por maioria, vencida a relatora. Conselheira Edeli, a conselheira Lívia, ela entendeu em maior extensão em relação à divergência da doutora Edeli, é isso? Acho que chega no mesmo. Acho que chega no mesmo. Eu consigo abordar o que a Lívia colocou. Então eu posso nomear a doutora Lívia para fazer o voto vencedor, doutora Edeli. A senhora já está com muito voto vencedor por lado. É melhor. A gente, como a doutora Lívia também trouxe a divergência, eu posso nomear a doutora Lívia, não posso? Só que aí fazendo a referência ao paradigma que foi ao julgado anterior, que foi aquele com base no qual o pessoal me acompanhou. Porque justamente é questão do voto da senhora também. Doutora Lívia, pode falar. Não, seria perguntar mesmo. Eu faria o voto vencedor, falando na ocasião do 9101, votamos assim e reproduziria. Isso. Mas a questão posso incluir a questão do ad argumentando ou é melhor deixar fora essa parte? Deixa eu só dar a palavra para a doutora Viviane. Pois não, doutora Viviane? Não, acho que é só ponderar que eu acho que a conselheira Lívia trouxe um ponto além do que já havia sido seguido pelos demais, não sei se todos vão, não sei se teria a maioria aí dessa conclusão dela, né, nesse sentido. Se fosse o caso, manter o precedente da turma, né? Manter o precedente da turma, tá? Ok. Algum problema que foi de autoria da conselheira Edeli, né? Eu acho que... Desculpa, não levantei a mãozinha. Pode falar. Já estamos quase na hora do almoço. Acho que eu não li inteiro, mas eu acho que o meu voto anterior também vai trazer essa circunstância que a Lívia suscitou, porque lá também teve um problema de intimação. Então, o mérito. Então, vamos dividir as tarefas, a doutora Lívia faz esse voto no conhecimento, ok? Eu me sinto mais justa. Então, doutora Lívia, voto vencedor, ok? Doutora Amélia, pode continuar, então, no mérito. Restando vencida no conhecimento, no mérito, eu estou adotando as razões de decidir do acordo recorrido, né? A RMF foi emitida em base de embaraço e fiscalização, porém o auto de embaraço ocorreu anteriormente ao início dessa fiscalização, baseou-se também na proximidade da decadência. Então, eu vejo que não há situação de se falar em embaraço, e ela foi emitida fora do que determinado legalmente, né? Então, eu nego o provimento. Ok. Doutora Edeli, no mérito, como vota? De vista, presidente, porque, em princípio, eu não concordo com essa interpretação do Wilson, mas é muito no caso concreto. Né? Eu não consigo fazer uma assertiva contrária ao 33, a esse inciso do 33, da forma rígida como ele coloca, e o outro caso é decidir em função das circunstâncias concretas, ao afastar essa interpretação mais rígida, e aí eu precisaria analisar os autos. Ok, vista, né? Vista em mesa não, vista, tá bom. Então, deferida a vista a conselheira Edeli, convertida em coletivo, ok? Então, vamos parar para o almoço e voltamos às 14 horas. Tá bom, conselheiros? Edeli, pode parar a gravação. Por favor. Um minutinho.